Olá, gente boa, bom dia. Graça e paz, tudo bem? Esse mês nós estamos falando sobre esse importante tema, igreja, o fracasso de Satanás. Lembrando que na igreja, no enfrentamento dele com a igreja, ele fracassa, porque a igreja é a igreja de Deus. E o próprio Jesus disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Mas nós também estamos celebrando 508 anos da Reforma Protestante. Ela é sintetizada em 5 grandes frases. Uma delas é que estão no latim e nós chamamos de sola ou 5 solas. E um deles é o sola escritura, que em português é somente as escrituras. Então eu quero lembrar com vocês de um texto que eu já conversei, que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, quando Jesus é levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser provado. E lá ele usa as escrituras para vencer ao diabo. E ele vence. Israel foi tentado no passado no deserto também, sob as mesmas provações, e eles não venceram, porque eles não tinham a palavra de Deus guardada no coração deles. Eles não estavam guardando aquilo que Moisés estava lhes dando, no sentido de temer a Deus e ouvir Moisés, que era a voz de Deus. Jesus, ao contrário, no deserto, ele vence a Satanás. Ele vence o desafio de colocar Deus à prova, para provar para ele que ele é o Filho de Deus. E ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Dizendo, a gente vive de comer pão, mas a gente vive também de receber vida de Deus através da sua palavra. Ele também vence a tentação que Satanás põe sobre ele, dele testar Deus sobre livramentos que Deus poderia dar para ele para mostrar como gosta dele. E Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus está conosco e nos livrará e nos guardará na hora da provação. Eu não preciso desafiar Deus, como algumas pessoas ensinam por aí. E finalmente ele venceu também o diabo em relação a ceder, a se curvar diante da sedução que Satanás ofereceu a ele, para que ele trocasse a cruz, o calvário, o sofrimento, pelo governo do mundo, pela glória do mundo, pelo governo terrenal, o governo terreno, o governo temporal, o governo humano. E ele diz, vai Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele prestará culto. Então ele vence Satanás usando a palavra. Mas Satanás também usa a palavra. Qual é a diferença entre um e outro? É que a Bíblia diz que Satanás, o diabo, que é o enganador, o usurpador, o mentiroso, o acusador, ele teme a Deus que chega a tremer, diz as Escrituras, mas ele não obedece, porque ele decidiu ser senhor de si mesmo. E ele rompeu com Deus. Jesus, ao contrário, que é Deus e se apresenta como Filho de Deus entre os homens, ele decide, diferente de Adão e de Satanás, sujeitar-se a Deus e mostrar total submissão ao Pai, porque ele diz que essa era a maneira dele demonstrar que ama o Pai. Ele era submisso, totalmente submisso. Então são duas posições antagônicas, né? Um que é rebelde e o outro que é submisso. Eu e você, que somos a igreja de Deus, portanto nós recebemos o Espírito de Deus sobre nós, o mesmo Espírito que levou Jesus ao deserto para ser tentado e sustentou ele no deserto, fazendo viva dentro dele a palavra que ele tinha estudado, é o mesmo Espírito que está em nós, nos levando à vida e também nos sustentando nos desafios da vida. Muitas pessoas dizem crer em Deus, e eu acredito que elas falam isso em verdade, mas diferente de Jesus, elas negam a Deus porque negam a sua palavra, tendo a sua própria palavra, seu próprio pensamento. Tem um filósofo chamado Nietzsche, que ele trazia a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. A sociedade tem muito esse conceito. O humano é a medida de tudo, é o padrão de tudo. E se o homem é o limite, o padrão de tudo, Deus é dispensável. Jesus não fez isso. Jesus, que era Deus, sujeitou-se ao Pai, deixando para mim e para você o mesmo exemplo.
Mais do que dizermos que nós cremos em Deus, nós precisamos encarnar a sua palavra, porque isso é que faz diferença entre conhecer as Escrituras e praticar, e conhecer as Escrituras e não praticar. Em querer ser senhor de si mesmo e querer submeter-se a Deus e tê-lo como senhor de si, como fez Jesus. Satanás fracassou com Jesus no deserto. Satanás fracassa com a igreja, quando a igreja guarda em si a palavra de Deus. Então, para nós, esse mês de outubro é somente as Escrituras. Nenhuma outra fonte de autoridade humana é como as Escrituras. Diferente da igreja romana, que na época da reforma ouviu o protesto dos reformadores, nós guardamos a palavra de Deus e ela é suficiente para nós. Só a Escritura, a igreja, é o fracasso de Satanás. Beijo grande, um dia de paz.